A graça que se nos foi oferecida na revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta graça maravilhosa, esta graça, ela superabundou, a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É esta graça que nós devemos pregar, é sobre esta graça que nós devemos estudar, ocupar as nossas mentes. Uma graça não abundante, uma graça superabundante, uma graça gloriosa. A Bíblia diz que o nosso Deus é riquíssimo em misericórdia. E é pela graça dele que nós fomos vivificados. É pela graça dele que ele vivifica os pecadores, que ele ressuscita pecadores de uma situação de morte espiritual. É pela graça. Depois tem outra expressão em Hebreus que diz: bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Tem muita gente se entregando aos manjares, inclusive manjares espirituais, manjares de obras. São pessoas que se entregam, confiam totalmente nelas. São pessoas que não conseguem, pastor, se regozijar no Senhor em meia luta. São pessoas que não conseguem fazer como o profeta Abacuque, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e os campos não produzam mantimento, e nos currais não haja gado. Ou seja, ainda que seja uma crise terrível, ainda que falte comida, ainda que ali eu não tenha emprego, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. É o poder de Deus para a salvação. Aleluia. É o poder de Deus para a salvação. São pessoas que não conseguem. São pessoas que só irão dar glória quando tiver com a despensa cheia, quando tiver com saúde ou andando de carro. São pessoas que não sabem que as crises, elas são necessárias exatamente para provar a nossa fé. A Bíblia diz que a crise, nós somos provados na nossa fé. A sua fé precisa ser provada. É necessário que o crente passe pela prova. Não tem como fugir dessa realidade. O justo viverá da fé. Independente das circunstâncias, ele é como Jó, ele faz como Jó. Ele adora, ele glorifica, ele não murmura, ele exalta a Deus, ele atribui a Deus tudo. Foi o Senhor quem fez isso. Não está acontecendo isso, mas é a permissão do Senhor. O Senhor sabe o que faz. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu continuo esperando. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a face da terra. Eu continuo esperando no Senhor. Não, mas não, eu não quero saber se foi erro meu, se foi ele fulano, se foi... Eu sei que Deus permitiu e ele sabe. A Bíblia diz que os planos dele não podem ser frustrados. Isto é viver pela fé. O justo viverá, dependerá totalmente da fé. O justo é alguém que ora, é alguém que crê, é alguém que confia. Finalizando, o Evangelho é isso. O Evangelho é isso. Começa com Deus, não começa conosco, não começa com os homens, não começa com as capacidades humanas, não. O Evangelho começa com Deus. Aleluia. Deus veio ao mundo, Deus se encarnou, Deus faz, Deus liberta, Deus se manifesta. Deus faz tudo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E nós sabemos, para finalizar, eu quero ler um texto aqui, de Coríntios, sabemos, que diz o seguinte: olha o que diz Coríntios. Olha, pastores, que coisa maravilhosa, irmãos, servos de Deus, que coisa maravilhosa. Quando nós paramos para meditar, como diz a Bíblia, não uma meditação, eu diria um devocional religioso ou formalista, por assim dizer. Pessoas que lêem a Bíblia, aí eu preciso ler a Bíblia. Leem, mas não aprendem. Leem, mas não entendem. Leem, mas não meditam naquilo. Não refletem, Rogério, não refletem, não há uma reflexão. Não há um gastar de neurônios naquele texto. Em muitos casos, somos preguiçosos. Nós lemos e já cumpri com os meus requisitos religiosos. Não. Vamos refletir com a mente e com o coração. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 29. Que nenhuma carne, versículo 1, 1 Coríntios, capítulo 1 e 29. Que nenhuma carne se glorie perante Deus. Mas vós, olha só, a igreja, servos de Deus, aqueles que foram chamados, se é que vocês têm o Espírito de Deus, mas vós sois dele, de quem? De Deus, em Jesus Cristo, o qual para nós, falando de Jesus foi feito por Deus para nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Não precisamos de mais nada. Aleluia. Não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada. Glória a Deus. Deus pegou Jesus e fez
de Jesus para nós. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro, sabedoria. Sabedoria nossa não é a sabedoria terrena, que é animal, diabólica. A sabedoria nossa é Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus. Não só isso, Cristo é a justiça de Deus para nós. Cristo é a santificação que Deus quer para nós. Você quer se santificar? Aliás, a Bíblia diz que se a santificação, ninguém verá a glória de Deus. Santificação por meio de Cristo. Primeiro, o que Cristo fez? O que Cristo faria? Como Cristo se comportaria? Esta é a santificação. Tem pessoas buscando a santificação, pastores, através somente de jejum e consciência. Eu vou precisar jejuar uma semana e subir no monte. Não, que eu sou contra isso, porque eu sou totalmente a favor dessas coisas. Mas nós queremos santificação? Você quer viver uma vida de santidade? Você quer de fato ser alguém santo aos olhos de Deus? Vá aos evangelhos, veja o comportamento de Cristo, veja as atitudes de Cristo e aprenda com Ele, porque Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Aprenda com Ele, aprenda a santificação com Ele, tenha a justiça sobre a sua vida nele. E Ele também, para fechar, é a nossa redenção. É a nossa purificação, é o nosso perdão. Nele nós temos perdão. A Bíblia diz: não pequeis, mas se pecares, tens um advogado para o bom Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu amo um texto, aliás, amamos toda a Bíblia, mas há um texto no último livro da Bíblia, em Apocalipse, que diz: bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade pelas portas. Eis uma pergunta para todos nós: nós temos lavado as nossas vestiduras onde? Onde que nós temos lavado as nossas vestiduras? Onde que a igreja tem lavado as suas vestiduras? Os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus, que é Cristo, entrarão na cidade pelas portas. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.